que horror, e passar pro lado vencedor. Porque ó, com Jesus é assim, com Jesus em mim. Eu provei do amor do meu Senhor. Num segundo não senti mais dor. Com Jesus é assim, com Jesus em mim. Então venha viver, desfrutar do melhor. O pior pra quê? Pra que pior? Em Deus Pai é só você ter. Ele tem a bênção pra você. Com Jesus é assim. Agora venha provar dessa alegria de ser filho do Senhor e nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você. Do seu lado Ele sempre estará. Com Jesus é assim. Então clama que Ele te ouve. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. E as palavras então vem desfrutar do melhor. O pior pra quê? Sabe o pior? Eu quero que você declare isso comigo. Então venha viver, desfrutar do melhor. O pior pra quê? Pra quê o pior? Em Deus vai é só você ter. Ele tem a bênção pra você. Com Jesus é assim. Agora venha provar dessa alegria de ser o filho do Senhor e nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você. Do seu lado Ele sempre estará. Com Jesus é assim. Solte a sua voz e clame a Ele, vai! Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. Eu quero ouvir sua voz, clama que Ele te ouve. Você vai! Clama que te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Dá pra ser mais forte, pra terminar, vai, clama. Te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. Pode aplaudir o Senhor bem forte. No mundo terás aflições, mas tende bom ânimo. Você evangélico, católico ou que não segue uma religião, chegou o momento de acabar com todo o mal que te aflige. Atenção, Brasil! Já está em nossos estúdios o homem guiado por Deus para acabar com todos os tormentos da sua vida, através da palavra de Deus. Começa agora o programa do povo com o pastor que vai te ajudar. Boa tarde, Brasil, boa tarde você que está nesta página. Aqui é o pastor Sérgio novamente. Nós estamos em nome do Senhor Jesus dando início a mais uma programação nessa tarde
de terça-feira, dia 26 do mês de abril de 2022, e agora são 17 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Nós estaremos até às 6 horas da tarde nessa programação, no intuito de abençoar através da palavra, através do testemunho, através de lindas canções, através da pregação da palavra de Deus. Eu oriento o senhor e a senhora que já separe desde já o copo com água, porque no final da programação nós vamos consagrar água para que você beba da bênção. A bênção que está faltando na saúde, que está faltando na vida espiritual, que está faltando no meio do convívio familiar. Eu quero que Deus venha nos abençoar nessa oportunidade. Então, amigo católico, amigo evangélico, você de todas as partes, de todos os credos, continue conosco nessa página, porque eu sei que Deus continua ouvindo e respondendo orações. Permaneça conosco, porque você daqui a pouquinho vai participar também da pregação da palavra que pregávamos no dia de sexta-feira, que pregávamos no domingo e que vamos pregar nesta quarta-feira da Sagrada Família em todas as igrejas da graça. Mas de antemão você já vai participar daquilo que nós já participamos na sexta-feira, também no domingo e na próxima quarta-feira. Na live eu não preguei essa palavra, então você vai receber uma palavra inédita nessa tarde. Permaneça conosco. Primeiro, irmãos, pegue o copo com água, pegue a Bíblia, deixe do lado, porque Deus vai abençoar mais uma vez. O nosso Deus é poderoso, Ele faz maravilhas, Ele não se nega a atender o seu necessitado. A todos aqueles que foram até Ele, Ele jamais lançou tal pessoa fora. Então permaneça conosco e desfrute do melhor da parte do Senhor. Para começar a programação, nós vamos agora ouvir uma linda canção, nós vamos ouvir a Bruna Martins cantando Palavra Viva. Você que precisa da palavra viva, a Bruna Martins vai cantar e você vai participar aumentando o volume do seu receptor, do seu celular, do seu computador e cantando também. Vamos então ao momento musical e daqui a pouco eu volto no nome do Senhor Jesus. Programa do Povo.
A bênção para o povo de Deus. Aleluia, vamos continuando essa programação do dia 26, terça-feira, mês de abril de 2022. Nós estamos no ar, estamos aqui para receber o seu pedido de oração. Você quer interagir com a gente, você quer participar, você do Brasil e até de outros países de língua portuguesa. Você pode participar deixando nos comentários quem é você, sua cidade, seu estado, a sua nação, e nós no final da programação vamos unir a nossa fé com a sua para Deus lhe abençoar. Abençoar as crianças, abençoar os idosos, abençoar os casais, abençoar a juventude, abençoar aquele que está nos piores dias de sua vida, pessoa que está desempregada, que está acamada, que está enferma, pessoa que está com depressão, ou talvez não seja a questão, seja uma questão de vício que perturba a família. Então você vai representar essas pessoas que sofrem, colocando o seu nome, o nome dessas pessoas, a cidade, o estado, o país, aonde você acompanha essa programação. Daqui a pouquinho também nós vamos pregar uma palavra muito abençoada, uma palavra para imunizar o senhor, a senhora, que talvez está sendo infectado pelo vírus do inferno. Nós vamos daqui a pouquinho exemplificar o que acontecia no povo do Egito, o que acontecia com o povo de Deus que saía do Egito. É isso que eu quero falar. O povo de Deus já não estava mais no Egito, mas estava envenenado. Daqui a pouquinho nós vamos pregar e você vai acompanhar com a sua Bíblia a mensagem que nós pregávamos na sexta-feira, também no domingo, e que nós vamos dar continuidade nesta quarta-feira. Então você vai ouvir um fragmento, você vai ouvir partes dessa mensagem que nós pregávamos nas reuniões da semana passada. E antes de mais nada, eu quero mostrar para os amigos que em todas as lives eu faço questão de mostrar, porque isso aqui é muito importante. Pessoas estão sendo abençoadas no projeto de vida, pessoas estão alcançando vitória em todas as áreas, porque elas estão se propondo a fazer um pedido de oração, de entregar nas nossas igrejas, para que nós possamos encaminhar esses pedidos, para que as pessoas recebam 24 horas de oração, cobertura de oração, que é fundamental para que você esteja vacinado contra toda a maldade, contra todo o veneno do inferno. Então você pode passar em uma das nossas igrejas aqui em Cunha. Eu sempre digo que é na rua Benedito José Coelho, número 580. Você vai receber um formulário como esse que eu estou mostrando. Você vai receber um pedido de oração como esse, que fala sobre bens necessários, vida sentimental, fonte de renda, salvação da família, saúde, vida espiritual e fim das dívidas. Você vai preencher essa parte aqui, fica com você, e essa parte de baixo que eu estou mostrando você entrega-nos nas nossas reuniões. Você pode entregar, você do Brasil, na Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima da sua casa. Aqui em Cunha, eu volto a dizer, é na rua Benedito José Coelho, número 580. Essa parte aqui você vai me entregar e nós vamos encaminhar para os ciclos das orações que estão sendo feitas lá na capital paulista, na Avenida São João 791, a Igreja Mãe do Estado de São Paulo, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que, como vocês bem sabem, é a igreja do pastor Jaime de Amorim Campos. Então nós vamos encaminhar e esse grupo de pessoas estarão 24 horas intercedendo pela sua necessidade, pela necessidade de quem você quiser agregar nesse pedido de oração, tá certo? Não tem aquela preocupação, poxa, mas eu sou católico, mas eu sou de outra denominação, mas eu sou espírita. Alguém pode até indagar, pastor, eu preciso dar uma taxa, eu preciso pagar? Não precisa não. Você precisa tão somente a fazer o seu pedido de oração e nos entregar para que nós encaminhemos e para que você receba as bênçãos que você precisa para hoje, amanhã e sempre, tá bom? Vamos então agora para outra parte da programação. Você vai ouvir agora a mensagem de fé com o missionário R.R. Soares. Você vai ouvir uma mensagem com ele vai abençoar o senhor dizimista, a senhora dizimista também, com essa palavra. E na sequência eu volto para dar seguimento a esta programação. Hoje, dia 26 de abril de 2022, às 17h16. Mensagem de fé. Missionário R.R. Soares. O profeta Malaquias foi muito usado pelo Senhor Deus. O livro dele tinha de ser escrito. Ele revelou algo importante. Falou como ninguém a respeito do dízimo.
Mostrou para nós que quem não é dizimista está debaixo da maldição. E mostrou para nós como sair da maldição, trazendo todos os dízimos à casa do tesouro. Quantas pessoas hoje estão brincando com as coisas de Deus? Eu pergunto a você agora, você tem sido um dizimista fiel? Ah, missionário, mas é que eu não sei o que é feito com o meu dinheiro. Nem deve procurar saber, porque louco é aquela pessoa que pega o seu dízimo e o usa para outro propósito que não fazer a obra de Deus. Mas Deus não está dizendo que a sua recompensa depende do uso que a pessoa que tem autoridade para receber faz do seu dízimo. Ele está dizendo que o ato de você trazer a casa do tesouro, a casa de Deus, e entregar a 10ª parte do que você recebe, além de provar que você ama Ele, faz com que Ele tenha condições de repreender o devorador e abrir a janela do céu para você. Seja fiel a Deus. Malaquias disse: roubará o meu Deus, capítulo 3, versículo 8, todavia vós me roubais. No versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Não roube ninguém nesse mundo, principalmente a Deus. Se você roubar uma pessoa, você vai ser processado e poderá ir para trás das grades. Mas se você roubar Deus, você não vai alcançar a misericórdia mais de Deus, você estará longe de receber a resposta de Deus e você abriu a porta para o devorador entrar na sua vida. Não faça isso. Seja fiel a Deus. Vamos orar? Coloque a mão com a minha sobre o receptor e oremos. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor está operando, que a tua mão está agindo. E neste momento, Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está orando. E eu vou abençoá-la agora, fazendo isto para a tua glória. Como ministro do Evangelho, eu me dirijo ao Espírito que faz você não ser dizimista, que não deixa dar condições para você ser fiel. E digo: demônio, solte essa pessoa, sai da vida dela. Do alto da cabeça até a planta dos pés, está desfeito todo o mal nessa vida, em o nome de Jesus Cristo. E você diz comigo: amém, Jesus. Mensagem de fé. A RIT, Rede Internacional de Televisão, tem uma programação completa para a sua família. Vejam só: um programa ao vivo com debates, entrevistas, reflexão e entretenimento. Nosso programa, todo dia um tema diferente, muita variedade, bate-papo, brincadeiras e prêmios que vão alegrar a sua tarde. Movimento Jovem, perfeito para quem está em busca de descontração e muita música nas noites de sábado. Telejornal Toda Hora. Transmite fatos e notícias com precisão e imparcialidade de hora em hora. Curso Fé. Tem como objetivo ajudar pessoas a compreender este assunto, que para muitos é mistério: a fé. Clipe Hit. Para quem curte música e videoclipes de qualidade, os melhores nacionais e internacionais. A Hora da Graça. Para você que precisa ouvir a palavra de Deus, que cura, liberta e salva. A Hora da Graça. Consulta ao doutor. Temas bíblicos. Programa com ênfase a debates sobre temas específicos dentro da palavra de Deus. A RIT é composta por 8 emissoras e mais de 90 canais de retransmissão. Confira a grade completa de programas e a sintonia da sua região no site rittv.com.br. RIT, a TV que faz a diferença. A paz, justiça, o milagre. Programa do Povo. Graças a Deus estamos voltando nesta tarde de terça-feira, finalzinho do mês, e nós estamos aqui novamente trazendo essa live para o Brasil, para o mundo, participar conosco da oração que nós vamos fazer dentro de alguns instantes. Você amigo evangélico, amigo católico, você espírita, você kardecista, você umbandista, você de qualquer religião ou que talvez não tenha nenhuma religião. Nós estamos aqui não para falar de religião,
Nós estamos aqui para falar do Criador de todas as coisas, que só ouve e responde orações que estão feitas no nome do Filho dele, no nome do Senhor Jesus. E se você quer participar da oração que nós vamos realizar, é só você colocar nos comentários agora, nesse instante, para que possamos dar crédito à sua participação e também agregar o seu pedido de oração para a oração que nós vamos realizar no final da live. No final da live, nós vamos recolher todos os pedidos de oração que chegarem através dessa live e nós vamos interceder através da nossa oração. Pessoas estão sendo alcançadas e você pode ser uma delas. Você que é de todas as partes desse país ou talvez de outros países de língua portuguesa, olha, você não perde nada em participar dessa programação. Inclusive, separe o copo com água, porque no final da live também nós vamos consagrar esse copo com água para ser um remédio que vai curar, que vai libertar. Aí você fala, poxa, mas eu já bebo copo com água, nunca aconteceu nada de diferente. Olha, a medicina explica que é necessário que nós venhamos a sempre beber água, né? Nós temos que estar sempre hidratados, mas no sentido espiritual não é diferente não. Você tem que hidratar sua alma com a palavra e com um ato de fé. Com a palavra e com um ato de fé é assim que você vai hidratar a sua vida espiritual e você vai ter aquele resultado que você tanto espera, que é saúde no corpo, liberdade na alma, inteligência, intrepidez no falar, aquela ousadia. Você vai ter aquela proteção tanto no físico como principalmente no espiritual, que as coisas vão acontecendo de boa, as coisas vão acontecendo de bom para que você viva uma vida boa, uma vida abençoada. Pessoal, nós vamos bem rapidinho agora para um exemplo do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Então aumente o volume do seu celular, do seu computador, porque agora você vai conhecer a história de uma senhora que era bem humilde. Ela vai falar na parte em que ela vai explicar o que era a vida dela antes de Jesus, e você vai ver como a vida dela foi transformada. Como eu dizia, era uma pessoa humilde que decidiu tomar um passo de fé. A Bíblia Sagrada diz que se nós irmos de encontro a Deus, Ele vem de encontro a nós. E foi isso que aconteceu com essa senhora. E você vai ver que ela teve uma intrepidez, uma ousadia tão grande de desmanchar a simples casinha que ela tinha. E ela, com fé, ela passou a viver numa casa bem confortável com a família. Ela prosperou. Você quer ver como que isso aconteceu? Então vamos agora à hora dos testemunhos. Você vai agora entrar comigo na sala dos testemunhos e nós vamos ver mais um caso em que Deus mostra a grandeza dele. Vamos então ouvir esse lindo testemunho e daqui a pouco eu dou sequência com você nessa programação. Prepare-se, pois a partir de agora você ouvirá milagres extraordinários. Josefa precisa reformar a casa, mas sua situação financeira não permite. A gente era muito pobrezinho, a gente não tinha quase nada, tinha dia que faltava o que comer. Era assim, nem todo mundo tinha o seu quarto. Não tinha porta, o banheiro era assim, preto, todo descascado. A casa era bem assim, tipo um meio lixão, sabe? Eu peguei e comecei a ir pra igreja. Peguei a Caroline, peguei a Mari e fui pra igreja. E lá eu conheci, foi assim como tivesse aberto a minha mente. Como Deus tivesse aberto a minha mente, se é pelo esse caminho que você deve andar. Daí que eu liguei a televisão e vi o missionário falando do patrocínio, né? Aí nisso eu já estava pensando já aquela semana, né? Eu olhei assim para minhas cobertas e achei assim umas cobertas muito velhas, que eu tinha coberta velha. Olhei para as paredes da minha casa, era toda bolorada, descascada. Aí eu olhei e escutei o missionário falando. Ele falou assim, não é para você enriquecer, é para você ter uma vida melhor. E aquelas palavras assim, sabe, entrou no meu coração. Josefa decide pagar o patrocínio e dá um importante passo na fé. Ao invés de reformar, ela determina e toma posse de um sobrado. Desmanchei essa casa que eu tava. Todo mundo que passava na rua, os conhecidos nossos, chamava a gente de doido. Quando eu tava em construção, assim, olhava, todo mundo falava assim, vocês são doidos. Por desmanchar uma casa que estava pronta ali. A gente começou esse sobrado que a gente tinha 20 mil. Pra gente começar ele. E só foi bênção. Eu
Eu mesmo não sei te explicar, eu só sei te dizer que Deus tem me abençoado de uma maneira que não faltou nada. A gente construiu até onde que está hoje, com 20 mil. E Deus, tudo tem um plano. Aí Ele foi nos prosperando, fomos fazendo a vontade dEle, Ele foi nos ajudando. A casa antiga de Josefa valia R$50 mil. Hoje, ela tem um sobrado no valor de R$700 mil. Então Deus não dá coisa pequena, Deus dá coisa grande. Tem a minha cozinha, aí eu tenho a minha lavanderia toda montadinha, aí tem meu lavabo, a escadaria, o quarto do meu menino, aí todos com os móveis, banheiro dele, o quarto da minha mais velha da Mayra, com o banheiro, daí tem uma sala aqui em cima, também tudo móveis comprados que Deus deu pra gente, que é bênção de Deus. Aí tem o quarto da Caroline, com banheiro, aí tem o quarto de visita, daí você sobe, o meu quarto lá em cima, tem o meu quarto, tem a sala com lareira, então só o meu quarto lá em cima tem 100 metros quadrados. Tá quitadinho com escritura tudo. Foi depois que eu conheci a igreja, né, que a gente se converteu e que a gente teve começou a patrocinar, que as coisas começou a melhorar. Confiar em Deus e fazer as coisas que Ele te manda, porque esse ministério Ele me deu. Ele é maior, Ele é o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. Prezados amigos patrocinadores, nós estamos evangelizando o Brasil, os países da América Latina, a Europa toda e ainda na Ásia, principalmente na Índia, onde para cada brasileiro existem 6 indianos. Também a África do Sul e outras partes do mundo. Para mim você é uma pessoa especial. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que Deus tem colocado no meu ministério. Vocês são prova que eu sempre digo, se Deus não falar ao seu coração, eu não quero você patrocinador. Eu não estou no campeonato para conseguir mais pessoas, mas eu quero aquelas pessoas que Deus toca no coração, como eu. Mas nós temos visto grandes milagres de Deus, temos ouvido de coisas maravilhosas que o nosso Deus tem feito, porque nós temos sido fiéis a Ele. São milhares de pessoas que nós estamos alimentando todos os dias com a infalível, a eterna, a toda a preciosa palavra do Senhor Deus. E nós precisamos desse apoio. Meu irmão, são milhões de pessoas que estão dependendo do Show da Fé para comer a comida dos céus e serem abençoados. Então você vai a qualquer agência do Bradesco, no caixa, anote por favor as contas e diga assim, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2. Na conta corrente 29.315-meia dúzia. Vou repetir, qualquer agência do Bradesco, você não precisa ter conta. Vá direto ao caixa e diga, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2, na conta corrente 29.315-meia dúzia. Eles vão lhe dar um recibo. Você pode passar em qualquer igreja e trocar pela revista e diga assim, eu quero a revista com DVD. Ou então você pode também mandar pela caixa, para a Caixa Postal 1815, no Rio de Janeiro. O CEP é 20010-974, que eu lhe envio em nome de Jesus. Olha, que Deus abençoe você. Que Deus lhe cubra de bênção. Em nome de Jesus. E amém. Você está ouvindo o seu programa, o Programa do Povo. Vamos dando sequência à programação desse dia de terça-feira, dia 26 do mês de abril de 2022. Eu quero aqui dar crédito à participação da Creuza Petris e também do nosso amigo Sebastião Moraes. Um abraço para a senhora, um abraço para o senhor que estão participando dessa programação. Permaneça com a gente. Então, dentro de alguns instantes, nós vamos agir a nossa fé. Eu gostaria que vocês, a Creuza e também o Sebastião, participassem da oração que eu vou realizar. Pegue um copo com água também para você participar desta oração que nós faremos para benefício de todos nós aqui, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, eu tenho que falar que amanhã, sendo quarta-feira, em todas as igrejas da graça, haverá
as famosas reuniões pela Sagrada Família. E nós vamos iniciar um propósito com os irmãos e com as irmãs que aqui estiverem. Nós estaremos iniciando o propósito Igreja de Joelhos, Família de Pé. Nós vamos nos curvar profetizando que a nossa família, toda ela, também há de se curvar e vai passar a servir o Senhor que nós servimos, né? Então pode ser o caso que a senhora está na igreja, ora, intercede pela sua família e até parece que nada está acontecendo. Nós vamos unir a nossa fé com a sua. Você vai se dobrar, eu também vou me dobrar, nós vamos nos ajoelhar em favor do bem-estar da nossa família. Seja a pessoa da família quem for, primeiro, segundo, terceiro grau de parentesco, até a família dos amigos, a família dos nossos vizinhos, à frente, atrás, do lado esquerdo, do lado direito. Nós vamos interceder para que acabe esse negócio de droga, esse negócio de marginalidade, esse negócio de briga, esse negócio de adultério, enfim, tudo que te perturba, tudo que possa tirar a paz da família. Então, sendo amanhã, quarta-feira, nós vamos iniciar esse propósito às 9 da manhã, 3 horas da tarde, 7h30 da noite, na rua Benedito José Coelho, número 580, no centro de Cunha. Nas igrejas Internacional da Graça de Deus, espalhadas por todo o país, são também na quarta-feira feitas essas orações, mas cada igreja tem a sua característica quanto ao horário. Alguns fazem às 9, também às 15 e às 19h30, e tem cidades, tem igrejas nossas que são horários diferenciados. Mas em todas as quartas-feiras nós estaremos orando para o bem-estar de toda a nossa casa, para o bem-estar do solteiro, do casado, da viúva, do viúvo, do desquitado, da pessoa que ainda está crescendo e precisa saber decidir o caminho que deve seguir e nunca mais sair dele, que é a presença do Senhor. Pessoal, vamos agora ao momento da palavra, mas antes você vai ouvir o recado oficial para quarta-feira, e na sequência eu já volto com a minha Bíblia já aberta, e nós vamos dar um fragmento da mensagem que as pessoas vão ouvir nesta quarta-feira, sendo amanhã, quarta-feira, em todas as igrejas da graça, as reuniões da Sagrada Família. Então a pessoa que vier aqui na quarta-feira vai ouvir a sequência dessa mensagem. Vamos então ao recado oficial, daqui a pouco eu volto no nome de Jesus. Nesta quarta-feira, na Igreja Internacional da Graça de Deus, reunião da Sagrada Família. Se sua família está destruída, seus filhos perdidos nos vícios, seu marido está nos braços da amante, seu casamento está sendo sufocado por tantos problemas e você está pensando em separação, quer desistir de tudo, não se desespere, existe uma saída. Venha participar nesta quarta-feira da reunião da Sagrada Família, uma reunião voltada para abençoar sua família. A família é uma dádiva de Deus. Lute pela salvação da sua família. Igreja Internacional da Graça de Deus. A palavra que profetiza, a palavra que irá mudar a sua vida. Programa do Povo. Aleluia, vamos dando sequência à programação desse dia de terça-feira, agora com a Bíblia aberta. Nós vamos meditar na palavra, nós vamos receber o alimento espiritual que os israelitas estavam acostumados e que não davam tanto valor. Se você quer conferir essa mensagem comigo, pega a sua Bíblia e abra ela em Números, capítulo de número 21. Pegue a sua Bíblia e abra ela em Números, capítulo de número 21. Números é um dos livros do Velho Testamento que fala sobre a jornada do povo hebreu em direção à terra prometida. Vamos então para Números, capítulo 21, e o versículo é de número 4. Então partiram para o Monte Mor. Então partiram do Monte Mor, é isso que está escrito, né? Eu acho que eu me equivoquei aqui. Então partiram do Monte Mor, do Monte Or. Onde que eu estou colocando a cabeça aqui? Vamos lá. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. : Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão há,
aliás, nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Vamos então considerar alguns pontos aqui. O povo de Israel, aqueles que estavam sendo conduzidos por Moisés à terra prometida, enquanto o ministério terreno dele era evidente, eles estavam se queixando a Moisés que eles não estavam se agradando de tudo aquilo que Deus estava fazendo por eles. E nós podemos observar que isso originou-se aquela impaciência, aquela angústia. O povo estava angustiado, diz o versículo de número 4. E depois de estarem impacientes e também angustiados, eles começam a murmurar contra Deus e contra Moisés. Então notava-se que eles estavam todos envenenados contra Deus e contra Moisés. E diz a Bíblia também que eles estavam fartos, eles estavam enjoados do pão que Deus enviava todo dia pela manhã. A Bíblia diz que uma murmuração anterior, feita e ouvida pelo Senhor, levou a Deus a enviar codornizes à tarde e também o maná pela manhã. O povo viveu à base deste pão que Deus enviava toda manhã e também através dessas codornizes ou codornizes que Deus enviava à tarde. Mas mesmo assim, mesmo eles sendo tratados por Deus e guardados de todos os males, haviam pessoas angustiadas, haviam pessoas murmurando, haviam pessoas enjoadas do pão que a Bíblia diz o maná de cada dia. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o Senhor Deus decide tomar uma decisão. O Senhor decide enviar, como diz o versículo de número 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e muito povo morreu. E morreu muito povo de Israel. Ou seja, pelo fato deles estarem já envenenados contra a obra de Deus, então Deus permitiu que essas serpentes, a Bíblia diz serpentes ardentes, mordessem o povo, e aquela enfermidade, irmãos, que já era espiritual, tornou-se física. Muitos israelitas vieram a perder a vida, muitos israelitas vieram a morrer. E de que maneira o povo de Deus estaria preservado dos laços da morte? De que maneira haveria solução para aquela epidemia, ou podemos dizer, aquele veneno, irmãos, que as serpentes estavam destilando no povo e levando o povo a morrerem prematuramente? Aqui está, irmãos, a palavra que eu quero que você tome mais atenção. No versículo 7 diz assim: pelo que o povo veio a Moisés e diz: havemos pecado por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze, uma serpente de metal, uma serpente ardente, e põe-na sobre um poste, sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que for mordido, E será que viverá todo mordido que olhar para ela. Então aqui já começa, irmãos, a solução do problema, daquela situação que estava fazendo com que muitos israelitas morressem prematuramente, sendo homens, sendo mulheres, sendo crianças, sendo idosos. Vários estavam sendo envenenados e morrendo por causa desse veneno da serpente que Deus permitiu que viesse, das serpentes que Deus permitiu que viesse. Diz a Bíblia que a solução só viria quando o povo procurasse Moisés. Às vezes há pessoas que acham que não precisam procurar uma autoridade espiritual. Nesse caso, o povo entendeu que teria que procurar Moisés, e eram milhares de pessoas. A Bíblia diz que o total dos israelitas eram uma nação de 2 milhões de pessoas. Lógico que não foram todos que foram mordidos pelas serpentes ardentes, mas consideramos, irmãos, que muitas pessoas morreram e muitas estavam infectadas. E essas pessoas que queriam permanecerem vivas, elas teriam que engolir o orgulho, a prepotência, a vaidade,
eles teriam que procurar Moisés. Moisés era um só, o povo era centenas e milhares de pessoas. Então essas pessoas que quisessem sobressair em meio a essa situação de morte, teriam que procurar Moisés e pedir perdão para Moisés, porque eles foram injustos com Moisés. Eu vou de novo, versículo de número 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, ou seja, eles confessaram o pecado deles com essas palavras: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ou seja, o pecado não era só contra Deus, era contra Moisés. O pecado não era só contra Moisés, é contra Deus também. Então aqui já tem uma lição muito preciosa. Há pessoas que acham assim, eu já falei com Deus, eu não tenho que falar com aquela pessoa que eu fui injusta, que eu fui arrogante, que eu difamei, a qual eu desejei o mal. Não, eu já falei com Deus, já não tem que falar com a pessoa também. A Bíblia diz que até quando se traz uma oferta no altar de Deus, a pessoa ela deve colocar sobre o altar aquela oferta e imediatamente virar as costas e se reconciliar com seu adversário, para ter aceitação daquela oferta que foi colocada sobre o altar para oferecer a Deus. Então diz a palavra que eles reconheceram as suas culpas, foram humildes e procuraram primeiro a Deus e depois foram falar com Moisés. E até mesmo diz o versículo de número 7. Ora, diz o versículo de número 7 ainda, né? Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, ou seja, ele recebeu o pedido de perdão e imediatamente se colocou a interceder por todo aquele que estava infectado, que estava, irmão, com aquele veneno no seu organismo. E resultado, versículo 8: e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, era para ser colocada em praça pública, num poste, para todo mundo ter acesso. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. Ou seja, não era mais para falar com Moisés. Quem fosse mordido pela serpente ardente ou pelas serpentes ardentes, não era nem para procurar fazer orações com Moisés, não era para nem procurar Moisés para que Moisés fizesse orações, era para que essa tal pessoa se dirigisse aonde estava aquela serpente de bronze, aquela serpente de metal, e fixar o olhar nela sem se distrair com mais nada. Daqui a pouco você vai ver que isso também fala sobre nós. Você vai ver na palavra, daqui a pouquinho eu vou soltar esse versículo, que isso tem muito a ver com a gente também. Então quem quer, irmãos, se sobressair em meio às doenças, enfermidades, em meio aos problemas de qualquer esfera, essa pessoa ela tem que primeiro reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado. A pessoa, irmãos, ela tem que pedir orações. Assim começa, né? Um dia eu pedi orações, hoje eu tenho que realizar as minhas orações por mim e pelas pessoas que me procuram. Eu tenho que também, como qualquer pessoa, irmãos, agora olhar para aquele que é o autor e consumador da fé. E no versículo de número 9 eu continuo: e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, sobre o poste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Ou seja, aquele que obedecia conseguia sobreviver. Hoje nós temos que olhar para o quê? Nós temos que olhar para uma serpente de bronze, nós temos que olhar para uma imagem de escultura, nós temos que olhar para homens, nós temos que olhar para a natureza e contemplar a natureza. Em qual a direção deve estar os nossos olhos? Aí nós vamos para o Evangelho de São João, no capítulo de número 3, que fala a direção a qual nós temos que concentrar os nossos olhos e a nossa atenção. João, o Evangelho, capítulo de número 3, versículos de número 14 e 15. Palavras do Senhor Jesus a Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus de noite, ele era judeu e tinha vergonha de ser visto conversando com Jesus. Então ele, pelo fato de estar
envergonhado, ou talvez se sentir, pessoal, indigno, ou talvez naquele sentimento de ser depois acusado, perseguido pelos judeus, ele procura o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz para Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo, para que o homem seja, em todos os aspectos, curado de todo o envenenamento físico ou espiritual. Essa pessoa tem que morrer no sentido de valores, de religiosidade. A pessoa tem que morrer para as coisas desse mundo. A Bíblia diz que um grão de trigo, quando cai na terra, tem que morrer para que nasça vários outros grãos e também trigos, em abundância. Mas nós vamos para essa mensagem aqui. Então o Senhor Jesus diz que é necessário que o homem nasça de novo, que nasça das águas, e no versículo 14, que é a parte que eu vou ler com você: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, quando nós damos importância à doutrina de Cristo, quando nós damos importância à palavra que Ele ensina, nós estamos então colocando os nossos olhos nele. O Senhor é levantado na nossa vida, nas nossas decisões, na nossa ambição, ou seja, nos nossos anseios. Assim como era importante que Moisés deixasse lá no arraial, pendurado numa haste, num poste, aquela serpente de bronze, importa também que a nossa geração, procure o Senhor Jesus, olhe para o Senhor Jesus e ensine do que o Senhor Jesus nos ensinou. E no verso 15 eu termino: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não é somente a vida que nós temos aqui nesse mundo, mas a vida que nós recebemos de Deus, e que vai gerar uma vida espiritual, uma vida eterna no mundo de Deus. Entenderam a palavra dessa tarde? O povo de Deus do passado, estava ainda envenenado com o sistema do mundo, com o sistema do Egito. Tanto é que eles eram impacientes, tanto é que eles eram murmuradores, tanto é que eles eram avessos ao alimento que Deus estava dando e queriam voltar àquela vida antiga. A palavra diz que por causa disso vieram serpentes ardentes e fizeram morrer muitos dos israelitas. Na sequência, o Senhor Deus, ouvindo toda aquela murmuração, se dirige a Moisés e diz que quem quisesse sobreviver teria que olhar para uma serpente de bronze que o próprio Moisés faria, e que essa pessoa, ao olhar dessa serpente, que estaria em lugar público para todos poderem olharem, seriam curados de todas as enfermidades, inclusive daquela situação de envenenamento pelas serpentes ardentes. Hoje, o nosso ministério é olhar para Jesus e apontar Jesus como a solução de todo e qualquer problema. Entenderam? Nesta quarta-feira nós vamos continuar nessa mensagem, nós temos mais adiante a dizer e você não pode perder nesta quarta-feira, 9 da manhã, 3 horas da tarde, 7h30 da noite, reuniões de intercessão pela Sagrada Família. Eles pediram oração a Moisés, Moisés orou pelo povo e muitos passaram não da vida para a morte, mas da enfermidade para a vida, sobreviveram, porque Moisés ele estava na presença de Deus, soube lidar com a situação, se colocou à disposição do povo, se colocou à disposição do Senhor, e todos aqueles que estavam na obediência tiveram vida e vida com abundância. Vamos então à sequência da programação, e agora são 17 horas e 50 minutos. Vamos agora para a próxima parte, e isso para a glória do Senhor. A Vossa TV se preocupa com a sua família. Ouça este depoimento. Eu morei no Paraná há muito tempo, eu nunca vi televisão. Depois que eu fui ver televisão, né? Aí eu ficava olhando na televisão e falei, poxa, como é que parece uma imagem do outro lado se não tem ninguém? Eu ficava, pra mim, abismado com isso, né? Naquele tempo, o errado pra gente era certo, né? Eu assistia de tudo. Filme, tudo que passava ali, você estava com a televisão ligada, você estava ali, eu vinha correndo do serviço para assistir novela. Você está assistindo ali, você esquece de tudo, né? Sem conhecimento, a gente é cego. Nossa TV em casa foi uma benção. É uma coisa que só leva a palavra, né?
só fala de Jesus, né? Missionário prega, faz oração, passa o dia inteiro na televisão ouvindo a palavra, né? É muito bom mesmo. Quem não tem tá perdendo, né? Assine agora mesmo a nossa TV e tem em sua casa conteúdo selecionado pelo missionário R.R. Soares para toda a sua família. Pacotes a partir de R$ 44,97. Ligue para 0 operadora 21 3265 5000 ou acesse nosatv.tv.br. Nossa TV Brasileira. Sexta-feira da Proteção Total. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chega à sua tenda. Venha receber a libertação e a oração da proteção total. Seja protegido contra todo o mal nesta sexta-feira, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Você está ouvindo o seu programa, o Programa do Povo. Aleluia, estamos voltando ao vivo, são 17 horas e 52 minutos, bem rapidinho eu vou passar o anúncio para essa sexta-feira. Como você ouviu, sexta-feira é dia de cura, de libertação também, nas igrejas Internacional da Graça de Deus. E aqui em Cunha é às 9 da manhã, 3 horas da tarde, 7h30 da noite, na rua Benedito José Coelho, no número 580, no centro da cidade. Pessoal, nós vamos agora fazer oração, porque o horário está terminando, eu tenho 7 minutos, e nós vamos fazer então a oração que vai abençoar o copo com água. Pegue o seu copo com água então, abra aí o copo com água como eu estou fazendo, coloque aí do lado. Vamos então interceder para que essa água, para que esse ato de fé venha redundar em grandes testemunhos. Chegou então o momento da oração no nome do Senhor. O poder de Deus em ação. Momento de oração. Momento de oração. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho querido, nosso Salvador, aqui estou e trago comigo, meu Deus, as pessoas que estão participando hoje, dia 26 do mês de abril de 2022, nesse horário, meu Pai, que antecede às 6 horas da tarde. Eu quero, meu Pai amado, apresentar esse copo com água ao Senhor. Te peço que ele venha ter virtudes, que venha ter, meu Deus, bênçãos, que venha ter o milagre, que venha ter a resposta, que venha ter a libertação, que venha ter a reconstrução física, que tenha, meu Pai, nele a medicina do Senhor, antídoto da fé, para, meu Deus, enfrentarmos, meu Deus, esta moléstia, esse envenenamento espiritual que muitos, meu Deus, estão impregnados. Meu Deus, que aquele que beber do copo com água que é consagrado por nós, venha ser liberto, curado, restaurado, que venha, meu Pai amado, viver uma vida diferente, uma vida, meu Deus, alicerçada sobre o Senhor, sobre a sua palavra. Abençoa essa água que nós vamos beber em o nome de Jesus. E quem crê, beba da água. Beba com fé, em o nome do Senhor Jesus.